Olá, saudações fraternas a todos, sejam bem-vindos para mais um Evangelho no Lar Online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Eu sou Vânia e hoje nós contamos com a presença dos nossos queridos companheiros Hernandes, Norma, sob a coordenação de Paulo César e na técnica o nosso companheiro Itamar. Vamos lembrar que você pode assistir ao Evangelho no Lar Online a qualquer dia, a qualquer hora, da sua disponibilidade. Mas nós estamos aqui reunidos no mesmo horário, no mesmo dia da semana, porque a direção espiritual desse encontro está a postos para nos amparar, nos dar as boas intuições e nos envolver nas vibrações de paz, de harmonia, de equilíbrio, para que todos nós nos sintamos encorajados e fortalecidos para prosseguirmos em nossa jornada diária. Nós vamos fazer a prece inicial e convidamos você para mentalizar a figura de Jesus, que nos é mais próxima, a fim de que, unidos no mesmo pensamento, nós possamos fortalecer aqueles nossos elos mentais, vibracionais, a fim de que todos nós possamos receber o benefício de que necessitamos e que o nosso lar também seja envolvido nessas vibrações de paz. Mestre Jesus, com os corações agradecidos por mais essa oportunidade de aqui nos encontrarmos para estudar o seu Evangelho à luz da doutrina espírita, nós queremos agradecer e rogar as bênçãos sobre todo o planeta Terra, para toda a humanidade encarnada e desencarnada, para todos aqueles que sintonizam conosco neste momento do Evangelho no Lar Online. E assim, agradecidos, vamos iniciar a nossa reunião de hoje. Que assim seja. Nós vamos passar a palavra para a nossa irmã Norma, que vai fazer a leitura do item 16 do capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai, do Evangelho segundo o Espiritismo, e em seguida o nosso companheiro Hernandes fará o comentário referente ao trecho lido. Olá, queridos irmãos, que sejam de paz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Como a nossa irmã Vânia anunciou, nós estamos no capítulo 3, né? E na parte das instruções dos espíritos, mundos regeneradores. A leitura vai iniciar-se, então, no item 16. Entre essas estrelas que cintilam na abóboda azulada, quantos mundos há como o vosso, designados pelo Senhor para a expiação e a prova. Mas há também mais miseráveis e melhores, como há transitórios, que se podem chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, correndo no espaço ao redor de um foco comum, arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de prova, de regeneração e de felicidade. Já vos falaram desses mundos onde a alma nascente é colocada, quando ignorante ainda do bem e do mal. Ela pode caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse do seu livre-arbítrio. Já vos foi dito de que imensas faculdades a alma está dotada para fazer o bem. Mas, existem as que sucumbem, e Deus, não querendo seu aniquilamento, lhes permite ir para esses mundos, onde de encarnação em encarnação elas se depuram, regeneram-se e se tornarão dignas
da glória que lhes estava destinada. Agora, com as considerações deste item, eu passo a palavra para o nosso irmão Hernandes. Boa tarde, uma vez mais aqui juntos para desenvolvermos esse trabalho. Vamos fazer aqui uma interpretação do que acabamos de ler pela nossa irmã, com a sua voz bonita, Norma. Mundos regeneradores. O mundo, o que é? É uma escola? É um presídio? É um hospital? E muitas vezes confundimos o mundo como um local de férias, de passeio. Vamos nos fixar aqui no mundo escola, com o conceito de regeneração. O mundo pode ser várias coisas, mas vamos examinar o mundo do ponto de vista da escola. Regenerar. Vamos para o dicionário ver o conceito desta palavra, regenerar. É o mesmo que reproduzir o que está destruído. É corrigir moralmente, emendar-se. Vários os diferentes tipos de escolas. Tem a escola regular, tem a escola correcional, tem a escola de aperfeiçoamento. Nós estamos mais aqui para a escola correcional, para uma transição dos alunos rebeldes, mal-educados, preguiçosos, para chegar a uma escola de melhor qualidade, isto é, alunos de melhor qualidade e a escola, em consequência, também. Então, vamos aqui ver o aspecto da escola de reajustamento disciplinar, isto é, saída da prisão para a libertação. É o que nós buscaremos fazer. Mundo virtual e mundo real. Regeneração. Quem somos nós, afinal de contas? Cidadãos cósmicos, cidadãos do universo. Situemo-nos em que universo? Nós estamos no 7º universo de Nebadon, segundo o livro de Urântia. Estamos no 7º superuniverso Orvonton. Então, nós temos 7 universos, e estamos no 7º, e temos 7 superuniversos, estamos no 7º também superuniverso. Hoje, nós somos habitantes do sistema solar de Momátia, nosso Sol, e estamos no planeta Terra. Foi sempre assim? Não. Nessa jornada, é o que nos coube, foi isto aqui. E como é que viemos parar aqui? Escolhemos vir para a Terra? Fomos sorteados a vir para a Terra? Vamos fazer um exame de algo mais extenso. A nossa evolução, nosso campo vibratório, foi exatamente o que nos colocou aqui, pela espiritualidade maior. Nós não escolhemos, não. Fomos postos aqui de acordo com o nosso campo vibratório e nossa evolução. Então, qual o nosso grau evolutivo? De onde nós viemos? Para ver o equilíbrio entre nossa evolução e nossa situação aqui nesse planeta. Todo mundo já sabe que houve uma guerra em Órion, uma rebelião que envolveram 37 planetas e a Terra foi o 37º. Então, todos os habitantes do planeta Terra, com raras exceções, são considerados culpados, pouca evolução, onde o mal e o bem se igualam. Daí o planeta de expiação, resgates e provas. Mas nós estamos agora num novo momento com novas oportunidades. É um mundo e os moradores estão em processo de evolução.
estão sendo programados para a saída de expiação, resgates e provas para a regeneração, isto é, hoje o mal predomina sobre o bem, mas com a regeneração isso se iguala, evoluiu. O bem já entra com mais ênfase e o mal se reduz, devido a ações de novos seres, novo comportamento. E a quem devemos isso? Principalmente a Jesus, Mãe Maria, Arcanjo Miguel, Iaberim, até Francisco de Assis, Cipriano, tantos e tantos que atuaram para que esse mundo melhorasse. E o que mudou realmente no mundo? O mundo mudou? Nem tanto, mas os moradores, sim. Mudou em que aspecto, morador? No nível consciencial. Os homens e os espíritos que moram no planeta Terra, eles têm melhorado bastante. Senão, vão ter que sair daqui. Vão ter que sair daqui pela exclusão, porque expiação, resgate e prova é um nível de mundo. Agora, a regeneração é um outro nível, como na escola. Nós temos o nível escolar, dos alunos atrasadinhos, os alunos melhores, os alunos promovidos, etc. Portanto, o bem e o mal se igualam. Quantas moradas? Como é que a gente se habilita para ocupar essas moradas? Bom, nós somos medidos, avaliados pela nossa consciência, pelas nossas ações boas e más. E quem decide isso? Nós mesmos, com livre-arbítrio, inteligência, vontade. Se for para baixo, a consciência errante, mas na elevação, a consciência nos conduz para o mais alto. E então, estamos indo para a regeneração. Mérito para o novo mundo de reintegração, elevação moral, consciencial, bem igual ao mal, é isso que agora vamos nos ocupar. Nós temos que melhorar nossa performance, nosso procedimento, nosso comportamento, para que possamos fazer jus aos moradores, como morador aqui do mundo de regeneração. Deus, os mundos e seus moradores. Deus nos dá a oportunidade e os recursos para que nós possamos melhorar, mas depende de nós, nosso esforço, nosso trabalho com ensaio e erro, dor e sofrimento. A gente quer acertar, mas não consegue. Como diz lá o Paulo, que eu quero fazer certo, eu não consigo, o que eu não quero, eu acabo fazendo. Enfim, diz coisa parecida com isso aqui, São Paulo. Portanto, o homem espírito, após o esforço, trabalho, ensaio e erro, ele consegue, por exemplo, sair do ódio pelo amor. Ele consegue sair da preguiça pelo trabalho. Então, fazemos jus ao novo mundo. Esse novo mundo é de regeneração. Os espíritos, para permanecerem no mundo de regeneração, eles já não podem repetir aquelas falhas do mundo de expiação e prova, assassínios, roubos. Ainda se faz isso aqui, mas aqueles que tenham aquelas formas contumazes de fazer do erro, consciência pesada, eles vão ter que sair desse mundo para se manterem no mundo de regeneração, porque o próprio mundo aqui está sendo promovido para a regeneração. E ficarão aqui os homens e espíritos que tiverem a condição de melhorar seu procedimento, um livre-arbítrio mais apuradinho, uma vontade firme, uma consciência mais limpa. Portanto, a nossa gratidão e louvor a Deus pelas oportunidades. Deus não quer perder nenhum filho dele, nenhum de nós. Portanto, que aproveitemos essa oportunidade para que possamos nos manter nesse mundo de regeneração.
Muita paz para todos. Devolvo a palavra aqui. Obrigado a vocês pela atenção. Devolvo a palavra aqui ao Paulo César. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Vamos dar continuidade à leitura no seu item 17 do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala o seguinte: os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Os mundos regeneradores são aqueles que propiciam uma condição, seja pelo agrupamento de espíritos afins, seja pela própria vibração que nós já emanamos. A alma que se arrepende, né? Se arrepende de quê? Se arrepende dos seus atos que ela, após o despertar da sua consciência, analisa e verifica que foram contra as leis de Deus. Neles encontra a calma e o repouso, acabando de se depurar. Então, na grande maioria dos mundos, e eu estava ouvindo aqui, eu me lembrei daquele leque de cores que a gente, quando vai comprar tinta, né, a gente tem aquele leque de cores, os tons de verde, os tons de azul, os tons de vermelho. Assim somos nós, assim são os mundos. Os mundos são formados por pessoas, por espíritos, né, que já têm 10% de virtudes e 90% de vícios. Aí, numa determinada vivência, ele adquire mais uma virtude. E aí ele vai somando. Então, cada vez, ele vai modificando a paleta de cor das suas ações, da sua consciência, e que se reflete na coloração do seu próprio perispírito. E, sem dúvida, nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. Não são seres diferentes. É uma humanidade como a nossa e que ainda está sujeita à matéria, mas uma matéria um pouco mais quintessenciada, mais sutil. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está livre das paixões desordenadas das quais sois escravos. Então a gente se libertou de uma parte. Nós passamos, quando estamos nessa condição de estarmos em mundos regeneradores, de estar livre daquilo que é totalmente descabido, desordenado, sem controle. E passamos a sermos mais senhores de nós mesmos, porque as experiências já vividas e os sofrimentos já passados gritam sempre dentro de nós. Neles não há mais o orgulho que faz calar o coração. Tantas vezes nós engolimos, né, para não perdoar alguém ou para não pedir perdão a alguém. É tantas vezes tão difícil, né, num mundo como o nosso. Um mundo de regenerador, isso já vai ser uma condição normal, nos fala aqui. Essa leitura foi trazida por Santo Agostinho. Não há mais a inveja que tortura e o ódio que a asfixia. 3 doenças da alma, 3 doenças do espírito. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma equidade perfeita regula as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam ir até Ele seguindo as suas leis.
Nestes mundos, entretanto, ainda não há a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. Neles, o homem ainda é carne, e por isso mesmo está sujeito às vicissitudes das quais estão isentos os seres completamente desmaterializados. Ainda há provas para sofrer, mas que não têm as pungentes angústias da expiação. Comparados com a Terra, esses mundos são mundos mais felizes. E muitos dentre vós ficariam satisfeitos de neles habitar, porque são a calma após a tempestade, a convalescência após uma cruel doença. O homem, menos absorvido pelas coisas materiais, entrevê melhor o futuro e os compreende. E compreende que existem outras alegrias que o Senhor promete àqueles que se tornam dignos, quando a morte novamente houver destruído seus corpos para lhes dar a verdadeira vida. É então que liberta, a alma planará sobre todos os horizontes, não mais com os sentidos materiais e grosseiros, mas com os sentidos de um perispírito puro, celeste, aspirando às emanações do próprio Deus nos aromas do amor e da caridade, que se expandem de seu seio. Porém, nesses mundos, o homem ainda é falível, e ali o espírito do mal não perdeu completamente o seu domínio. Não avançar é recuar. E se o homem não está firme no caminho do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, esta abóbora azulada à noite, a hora do repouso e da prece, e nessas esferas inumeráveis que brilham sobre as vossas cabeças, procurai aquela que levam a Deus. Implorai a Ele um mundo regenerador. Que o mundo regenerador vos abra as provas, as portas, após a expiação da terra. Santo Agostinho, Paris, 1862. E uma coisa importante aqui, que fala no texto, é que não devemos pensar que conquistada uma posição no mundo regenerador, aqueles que assim fizeram por merecer, que ao errarem de novo, né, poderão retornar ao mundo de expiação, de provas. Então é preciso manter-nos sempre alertas, porque nós temos ainda dentro de nós germes de males, de vícios, que são muitas vezes difíceis de retirar. Hábitos muito arraigados durante séculos e séculos, que tornam complicada para nós a vida, enquanto ainda não temos a consciência firme no caminho do bem. E é por isso que sempre se diz que o pior inimigo é aquele que está dentro de nós. Na oração dominical, Jesus nos fala, ao final, Pai, livra-nos do mal. Livra-nos do mal que ainda habita em nós. Livra-nos do mal que nos faz ter afinidade com outras vibrações que se comprazem ainda no mal, que se aproveitam,
que sempre tenhamos força, tenhamos fé, que acreditemos em nós e que acreditemos que, caminhando, seguindo os passos do Mestre, da sua luz, dos seus ensinamentos, teremos o melhor caminho, teremos a verdade e teremos a luz necessária para nos mantermos nesse caminho que nos leva ao Criador. E agora a nossa irmã Vânia vai dar continuidade com a fluidificação da água e a sua prece de encerramento. Fiquem todos em paz. Na sequência, nós vamos lembrar a importância de você preparar o vasilhame com a água que você vai ingerir durante toda a semana. Um cálice, ou o equivalente a uma xícara de café 3 vezes ao dia, são importantes para assegurar o nosso equilíbrio psíquico, emocional, físico e espiritual, diante dos desafios a que somos chamados para o presente aprendizado. Vamos lembrar que é o momento de sintonizarmos com Jesus. Aqui está o recipiente. Você pode você mesmo magnetizar a sua água ou então pedir para que os espíritos magnetizadores coloquem os medicamentos fluídicos de que você está precisando. Então vamos lá? Mestre Jesus, nós vamos pedir nesse instante o medicamento para a nossa água. Na jarra, na garrafa, no copo, na caneca. Que esse recipiente receba o de que nós precisamos para nos sentirmos fortalecidos, harmonizados em nossas energias físicas, psíquicas e espirituais. E que os benfeitores espirituais que aqui se encontram nos envolvam com essas bênçãos, assegurando-nos o nosso fortalecimento para as vitórias, principalmente espirituais, que almejamos. Mestre Jesus, médico das almas, que todos nós, nesse instante, possamos ser envolvidos por essas bênçãos, por esses fluidos tão importantes para nós encarnados. E que assim seja, graças a Deus. Nós agora vamos fazer a nossa prece final e em seguida passaremos a palavra para a nossa irmã Norma, que vai fazer algumas considerações sobre o Evangelho no Lar. Então nós queremos agradecer a Deus, a Jesus, a direção espiritual deste encontro, a todos os que sintonizam conosco, e vamos rogar ao Pai que nos fortaleça a fé, a coragem, o bom ânimo, a esperança de dias melhores. Que todos nós possamos colocar em prática os ensinamentos que vamos aprendendo nesse momento do Evangelho no Lar Online. Na certeza de que, embora ainda imperfeitos, todos nós, a cada novo dia, podemos fazer melhor, podemos dar um passo a mais em nossa jornada evolutiva. Rogamos, Senhor, que a sua paz e o seu amor envolvam toda a humanidade encarnada e desencarnada. Que todos aqueles que se encontram passando por testemunhos dolorosos, difíceis, possam, nesse instante, receber o refrigério para a sua alma, o conforto para o seu espírito, e que todos possam confiar na bondade e na misericórdia divinas que querem o nosso bem, hoje e sempre, e que assim seja. Norminha, é com você. Que bênção, não é, meus irmãos? O nosso Evangelho no Lar. Agora nós vamos passar, como a Vânia explicou, algumas considerações para aqueles irmãos
que estejam inspirados a iniciar a fazer o Evangelho na sua casa. Primeira pergunta, né, que o iniciante fica no consciente. Para que, né, fazer o Evangelho no lar? É porque, ao estudarmos os ensinamentos de Jesus, com base no Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos auxiliar ao nosso autoconhecimento e na valorização de Jesus como nosso guia e modelo. Quando fazemos assim em família, nós vamos ajudar aos nossos familiares a trabalhar a convivência fraterna dentro e fora do lar. Assim, quando nos determinarmos a este hábito do Evangelho no lar, é a gente trazer para a nossa casa a luz de Jesus, que envolve não apenas ao nosso lar, mas se expande pela vizinhança e pelo bairro. É preciso disciplina. E por quê? Porque os amigos espirituais têm inúmeras atividades no plano espiritual. Por isso, é que precisamos escolher um dia e um horário que deveremos cumprir, para que eles possam agendar-se e estarem conosco nesse momento abençoado. O dia que for melhor para cada família é aquele em que o maior número de familiares daquela casa possam participar, ou todos. Mas isso não quer dizer que ele não possa ser feito por uma única pessoa, porque há pessoas que moram sozinhas, há outras que os demais familiares não foram tocados ainda nesse propósito. Outras coisas que precisamos levar em conta é se no nosso Evangelho haverá participação de crianças ou de adolescentes. Caso isso aconteça, nós podemos utilizar livros mais apropriados para a faixa etária dos participantes. Então, se for crianças, temos livros de Eliseu Rigonati, O Evangelho da Meninada, ou, para os adolescentes, Espiritismo para jovens. Também podemos utilizar, para reforçar os itens estudados no Evangelho segundo o Espiritismo, leituras complementares, se houver necessidade. E assim, os livros mais indicados são a coleção de Emmanuel, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso e Vinha de Luz. Também temos utilizado algumas vezes aqui nesses nossos encontros, Vivendo o Evangelho, de Antônio Baduí Filho. Os outros 4 foram psicografias do nosso querido Chico, por Emmanuel, né? Então, o resto, vocês acompanhando conosco, prece inicial, leitura e interpretação do Evangelho, fluidificação da água e prece final. Esses foram alguns esclarecimentos. É importante que o recipiente em que nós fluidificarmos a nossa água não fique próximo de aparelhos eletrodomésticos que possam desmagnetizar a água. É isso, queridos irmãos. Que Deus esteja com todos nós. E agora eu vou passar a palavra ao nosso irmão Paulo César para as suas considerações finais. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Gostaram desse estudo? Deem um clique aí, deem o seu joinha, curtam, divulguem, transmitam a amigos, a outras pessoas, que
que vocês saibam que possam vir a se interessar. E fica aqui o convite também para outros estudos do nosso grupo, que são realizados no sábado, de 5, 17 às 18 horas. Sempre temos uma palestra sobre o tema de André Luiz, sobre a parábola de Jesus. Cada sábado, né, é um convidado diferente. No primeiro sábado é um, no segundo é outro, no terceiro é outro e no quarto é outro. E logo após, das 18 às 19, nós temos o estudo de O Livro dos Espíritos. Estão todos convidados, aguardamos por vocês. Muita paz e tudo de bom. Nos encontramos no nosso próximo encontro, semana que vem. Que assim seja, paz e luz.